Meus irmãos, a paz do Senhor. Apocalipse 19, verso 1. E depois destas coisas ouvi no céu, como que uma grande voz de uma multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que diziam: aleluias, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Meus irmãos, para entendermos quando se dá as bodas e onde, é preciso entendermos o contexto em que elas acontecem. No capítulo 19 de Apocalipse, logo no início, ele inicia-se com a grande glorificação, porque Deus fez um juízo sobre a grande prostituta. E quem é a grande prostituta? Ela é alguém que já foi casada e que prostituiu. Ninguém prostitui sem ser casado, não é? Quando se dá isso fora do casamento é chamado de fornicação. Mas a prostituição é quando se comete adultério. Então ela foi casada com quem? Com o Senhor. E ela se prostituiu por quê? Não é? Porque se afasta do Senhor. E diz a palavra que ela chegou a matar servos de Deus. Né? A palavra diz assim: e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então ela se tornou perseguidora ao longo dos séculos. Não é? Então é fácil de entender quem é essa prostituta. Mas aí vem outra glorificação e nós vamos entender por qual motivo. E outra vez disseram aleluias. O fumo dela sobe para todo sempre. Ou seja, aqui ainda é pelo julgamento dela, não é? E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus. Ora, já não estavam louvando? Por que essa voz sai pedindo para louvar, não é? Ordenando para que se louvasse a Deus? Vós todos os seus servos e vós que o temeis, assim pequenos como grande. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que diziam: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. A primeira glorificação foi porque caiu a prostituta, mas essa aqui
é porque já o Deus Todo-Poderoso reina. Então, entende-se que havia um reinado que ele de alguma forma estava ligado com a grande prostituta, não é? E que ao cair dela, quem vai reinar realmente vai ser o Deus Todo-Poderoso. Aí nós vamos ver o seguinte: a palavra diz o seguinte: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, não é? Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Ora, a esposa não vai se aprontar antes do julgamento da grande prostituta, antes de que o reino venha. Nós conhecemos, por exemplo, o texto de Mateus 6,10 que diz, não é, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, aqui veio. Por que a palavra diz já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, se lá no céu ele sempre reinou? Porque na terra esse reinado estava, por causa do pecado, nas mãos de Satanás, mas agora está nas mãos de Cristo. Corroborando com esse texto, você tem ainda o capítulo 11, verso 15, é a mesma coisa. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de Deus, vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Veja que isso se dá no toque da sétima trombeta, que é aquilo que a gente sempre disse, né? Na sétima trombeta que ressurge os mortos, é que a igreja se apronta. Por que ela se apronta na sétima? Porque agora o Senhor Todo-Poderoso reina, havendo o reinado. Ele já fez o juízo, ele já julgou a besta, já julgou o falso profeta, já prendeu o dragão, não é? Ele fez todas essas coisas. Aí o que ele faz? Ele ressuscita os santos. O ambiente agora é um ambiente de paz. E ele agora traz o seu reinado, porque é uma profecia. Venha o teu reino, conforme nós dissemos, né? E às vezes até é bom dar uma olhada. São assuntos recorrentes, a gente está sempre citando isso, irmãos, porque chegou a hora de pregar o Evangelho do Reino. Mateus 24 diz o seguinte: nem de por todo mundo. Quando esse Evangelho do Reino foi pregado, não é isso? Como é que diz aqui? 24, verso 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Quando fala Evangelho do Reino, é esse Evangelho que fala da vinda do Rei, não é o Evangelho da salvação simplesmente. O Evangelho da salvação é maravilhoso, mas o Evangelho do Reino é o Evangelho que está ligado ao reino, ao retorno do Rei, à vinda do Rei com toda a glória, não é? Então, quando fala de Evangelho do Reino, é este Evangelho que trata desses assuntos. Por isso que a gente às vezes recorre muito a textos chaves. Mas o texto que eu havia dito para os irmãos, não é? Venha o teu reino, Mateus 6,10, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, por que esse regozijo maravilhoso aqui que vimos em Apocalipse? Porque o reino veio, porque o rei veio, não é? Porque já o Senhor Todo-Poderoso reina. Então, a glorificação ela continua dizendo assim: regozijemo-nos. É a mesma coisa, é o mesmo assunto. E alegremo-nos, e demos-lhe glória. Pois vindas são as bodas do Cordeiro. Ou seja, está tudo em paz? Tá. Agora já foi feito o julgamento,
o anticristo, a besta, o falso profeta, já resolveu o assunto deles, né? Então agora as bodas são, porque são vindas as bodas do Cordeiro, então, na hora do casamento, na hora da festa. Já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos, não é? Então, ela vai se vestir-se de linho fino, puro e resplandecente. O que é o resplandecente? Corpos glorificados. Então você pensa numa roupa de linho fino, puro, em cima de corpos glorificados, ele vai resplandecer. Por que isso aqui só se dá após a tribulação? Porque não tem ressurreição antes da 7ª trombeta. Paulo disse que é na última trombeta, Jesus disse que é no último dia, não é? Aqui nós vimos que primeiro teve que acontecer o julgamento da grande prostituta, a prisão do dragão, a condenação do falso profeta e da besta, não é? Então, agora o ambiente é propício para que os santos vistam-se de linho puro e resplandecente, porque na 7ª trombeta é que acontece a ressurreição dos santos. O linho, ele fala da justiça, não é? Então você vai ver, por exemplo, a questão aqui no Apocalipse, capítulo 20, verso 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Estes aqui passaram também pela tribulação, não é isso? Juntamente com a igreja. Ou é a igreja que está aqui. Então, como que essa noiva ressuscitou antes desses aqui, vestiu-se de linho fino, puro e resplandecente? Antes destes, como alguns dizem que ela ressuscita do princípio, antes da tribulação, sendo que esses aqui vão receber a morte pela besta, por não ter adorado a besta, durante a tribulação. E o vestir-se e o aprontar-se da igreja, ela se dá no momento. Ela não se dá por etapas como alguns pregam, não é? Ela se dá num momento. A palavra diz assim, aqui no verso 7, não é? Regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Então é o momento da ressurreição dentre os mortos, em que ela vai vestir-se deste linho. Aí cria-se uma expectativa, por exemplo, de que isso aqui está acontecendo no céu, não é? E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. É lá no céu? Não. O trono vai descer, o reino vai vir. Se o reino vai vir, o trono desce. Quem que é mais importante, o trono ou o Senhor que assenta no trono? O Senhor. Então, a palavra diz, em Isaías 24, 23, e a lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar, aonde? No monte de Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos, haverá glória. Isso aqui não é lá no céu, não? Não, lá no céu não tem sol e nem lua. Então tem gente que fala, não, Sião é um tipo da eternidade, aponta para a eternidade, Jerusalém é a Nova Jerusalém. Não, meu irmão, a Nova Jerusalém só vem 1000 anos. Daqui a 1000 anos, no mínimo. Porque ela só desce dos novos céus para a nova terra após o milênio. Isso aqui vai se dar na velha Jerusalém, né? Porém numa terra
renovada, como vimos em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Não é? Deus vai enviar a Jesus. Não é para poder vir e pegar a igreja e voltar para trás, não. Ele vai ser enviado para fazer o quê? O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, ou seja, ele vai restaurar tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. O seu pastor ensina isso aqui? Não. Pois é, mas os santos profetas falam isso desde o princípio. E Deus vai restaurar todas as coisas. E não é lá no céu, não. Porque lá no céu não tem que restaurar nada. Essa restauração, ela vai se dar aqui, não é? Você vai ver, por exemplo, Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todo mundo pensa que é lá no céu, não é? Não, é aqui na terra. E todas as nações serão reunidas diante dele, não é? Ah, mas é os mortos que já morreram, vai ser... Não, é os vivos. E apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Lá no céu não pode ser levado o bode, não, meu irmão. E você tem que pensar que quando Jesus vier, tem muita gente viva. Então, tem 8 bilhões de pessoas vivas. É onde ele vai apartar os bodes das ovelhas. Como é que vai levar esse pessoal para o céu para ser julgado? O trono da sua glória é aquele trono que nós vimos lá em Isaías 24, 23. Não é? É muito interessante isso aqui, viu, irmãos? Então aqui nós vimos quando é que a noiva se apronta, não é? Você tem o julgamento da grande prostituta e você tem uma grande glorificação a Deus, porque já Deus Todo-Poderoso reina. Agora que ele reina, a esposa se apronta. Agora está na hora do casamento, não é? Olha, mas as bodas não se dão lá no céu? Vai voltar para o céu para poder celebrar a festa? Biblicamente não, e a gente gosta de falar biblicamente. A Bíblia não te dá essa base, né? Biblicamente, você tem que ir em Isaías 25, verso 6, que diz: E o Senhor dos Exércitos dará nesse monte. Que monte? É o mesmo que o capítulo anterior, é o 24, verso 23, diz assim: A lua se envergonhará e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém. Então, o monte de Sião, o 25, verso 6, ele já diz aqui o seguinte: o Senhor dos Exércitos dará nesse monte, é o monte de Sião, onde é que ele vai estar, a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros e bem purificados. Você lembra que Jesus falou lá na ceia? Não beberei mais desse fruto da vide até que beba de novo no reino do meu Pai? Aleluia, o reino do Pai veio e ele está agora nessa ceia bebendo de novo. E destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. Ah, mas essa aí é a ceia? Sim, eu vou te dizer que é a ceia por causa do verso 8. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Então vejam, irmãos, que esta biblicamente ela acontece aqui e não nos céus. Deus nos abençoe.